E aí, companheira metalúrgica, companheiro metalúrgico de Campinas e região. Para quem não me conhece, eu sou Frodo, eu sou cipeiro na planta da Toyota aqui em Indaiatuba, sou militante do PSTU e eu estou fazendo agora uma série de vídeos para a gente poder dialogar sobre o congresso do nosso sindicato, congresso que está em andamento, que começou agora no último dia 3, teve a primeira plenária em Hortolândia no dia 5. Então, primeira coisa, reforçar o convite para todo mundo participar da próxima plenária, que vai ser agora dia 26 de março, a partir das 9 horas da manhã, aqui em Indaiatuba. E é muito importante que toda a categoria, todo mundo que é sócio participe da plenária, participe do congresso do sindicato. E quem não é sócio, filie-se ao sindicato. O sindicato é uma ferramenta que pertence a nós, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras da categoria, e é uma ferramenta importantíssima na manutenção dos nossos direitos, das nossas condições de trabalho, nessa luta cotidiana no chão de fábrica. E o diálogo que agora tem a ver justamente com os debates que estão acontecendo no Congresso. A gente teve na primeira plenária a votação da tese guia, onde a tese da frente foi aprovada. Nós estamos com a tese da CSP com lutas, apresentando aí para o conjunto da categoria uma série de opiniões, e nesses vídeos eu vou querer justamente conversar sobre alguns dos elementos aí que foram aprovados na tese guia e que a gente acha que é importante debater com o conjunto da categoria. Bom, o primeiro tema que a gente quer trocar uma ideia é sobre o início de todas as teses que tratam da situação mundial atual, política e econômica, e é muito importante a gente entender o que se passa no mundo, para entender o que se passa no Brasil, e a gente ver quais são os desafios que nós, classe trabalhadora, temos no próximo período. Na tese que foi aprovada, a tese da frente, a companheirada coloca que a combinação da crise econômica com a xenofobia e desemprego elevado pavimentou o caminho para a ultradireita. A gente aqui no Brasil viveu isso até recentemente com o governo de ultradireita, o governo de Bolsonaro, um governo inimigo da classe trabalhadora, que fez diversos ataques e que foi muito importante ter derrotado, porque tinha um projeto de ditadura para o nosso país, de retirar o pouco das liberdades democráticas que a gente tem, em especial o direito de se organizar, de se manifestar contra a situação que a gente é colocado. Só que existe um problema quando a companheirada coloca isso dessa forma e esquece um detalhe importante. Quando se fala sobre a crise econômica, é necessário falar que existiram medidas a partir dos governos para lidar com essa crise econômica. E as medidas de todos os governos, sem exceção, foram justamente no sentido de salvar o capitalismo. Ou seja, de salvar as grandes empresas, salvar o grande empresariado, salvar os lucros dos grandes bilionários em detrimento da nossa vida, da classe trabalhadora. Foram muitos os ataques que a gente experimentou no Brasil e no mundo, e foi justamente contra isso que a classe trabalhadora se levantou em diversos países, ano após ano, principalmente desde 2007, 2008, que foi quando a gente teve aí a última grande recessão comparável à de 1929. Por que isso é importante? Porque a extrema-direita ela não caiu do céu. Ela foi uma resposta que um setor dos grandes empresários deu justamente para essa insatisfação popular. A ultradireita ela é mesmo reflexo dessa situação de piora das condições de vida, de desespero de amplas parcelas da sociedade, inclusive da classe trabalhadora, só que eles surgiram com tanta força justamente contra os governos que aplicaram essas medidas. E quando a gente fala que foram todos os governos, é todos os governos sem exceção. Aqui no Brasil, Bolsonaro ganhou força justamente porque grande parte da classe trabalhadora, que sempre foi petista, sempre foi lulista, viu que aquele governo, no caso da Dilma, era um governo que aplicava todas as medidas a favor do grande capital. Iniciou a reforma trabalhista, iniciou a reforma da Previdência, piorou as condições de vida da classe trabalhadora. Obviamente, depois Temer e Bolsonaro conseguiram piorar muito mais, mas os ataques começam ali justamente para salvar os grandes. Foram feitas privatizações, foi iniciado a venda do pré-sal, enfim, uma série de coisas que foram contra a classe trabalhadora e por isso as pessoas se revoltaram e acabaram indo parar nas mãos de fato de Bolsonaro. Assim foi em diversos países e foi a partir disso que a ultradireita conseguiu mesmo pavimentar esse caminho. Não caiu do céu esse caminho. Esse caminho foi justamente a partir dos ataques que os governos defensores do capitalismo fizeram e, obviamente, a extrema-direita, como hipócrita que é, se aproveitou de tudo isso para, no fundo, salvar também os mesmos grandes capitalistas em todos os países que chegaram ao poder ou que se fortaleceram. Então, esse é um primeiro tema que é muito importante, gente.
A gente entender que os ataques, como eu disse, não caem do céu, eles são feitos pelos governos, os governos que dirigem o capitalismo e que governam a favor dos grandes. Nenhum desses governos se enfrentou com a grande burguesia, se enfrentou com os bilionários, teve medidas que atacassem os lucros para salvar a vida da gente, trabalhador, que é justamente quem produz esses lucros. E esse é um debate fundamental para a sequência do que a gente vai seguir conversando aí durante esse congresso e durante a vida cotidiana no país. É importante a gente entender isso, a serviço de quem que está cada governo e, no caso concreto, que a gente vai debater nos próximos vídeos, a serviço de quem que está o novo governo Lula-Alckmin aqui no Brasil. É isso, galera. Termino por aqui esse vídeo e até o próximo. Valeu!